A próxima mesa se chama Trabalho, Emprego e Renda, Campos de Trabalho do Arquiteto, Arquiteta Urbanista. A mediação vai ser feita pelo nosso conselheiro Rodrigo Bertamé, que já vem, da Comissão de Exercício Profissional. Vou convidar para compor a mesa o Fernando Amorim, do DIEESE. O professor Gabriel Botelho, da Unigran Rio. E a Tayane Beduski, que é arquiteta e urbanista, e do sindicato do SAERGS. Ela se apresenta melhor na fala. Bom, boa noite. Tá. Todos já perceberam que eu sou uma pessoa extremamente desorganizada para fazer mediação, então se acostumem que a mediação dessa mesa é mais ou menos assim. Bom, já que todos fomos apresentados, a principal proposta dessa mesa é a gente tentar discutir. A gente sempre fica muito preso quando a gente vai fazer a discussão da nossa precarização de trabalho, numa pauta de precisamos de valorização. E aí essa valorização fica sempre reduzida em precisamos nos divulgar para as pessoas, né? Como se o mundo fosse isso. E, da mesma forma, quando a gente tem uma discussão salarial, uma discussão de renda no nosso trabalho, a gente também fica dentro da nossa lei, que é uma lei super importante, fundamental, que na indústria funciona, por isso que a gente consegue manter ela com a engenharia e com outras coisas, porque é uma lei que a gente consegue sustentar nas grandes obras e nos grandes projetos, né? Mas que quando a gente coloca no mercado real, que já está precarizado, sempre vem aquele impasse. Como manter isso, né? Como manter essa renda, um salário real, que tenha compatibilidade com um salário legal e que no mundo precário da nossa categoria, né, na nossa profissão. Então, essa mesa vai passar por alguns viés importantes, né? Trouxe que o Felipe Amorim, Fernando Amorim, eu não quero lendo, né, do DIEESE, que é uma instituição que trabalha muito, tem um peso muito grande para a gente, principalmente para a gente que atua, né, muitos sindicatos atuam com os dados que o DIEESE levanta. Recomendo que as pessoas consultem o DIEESE para informações, principalmente essas informações econômicas de diversos campos, e ele vai trazer um pouco da conjuntura para a gente, da conjuntura do nosso campo, dentro da Constituição Civil, dentro desse mundo econômico que a gente vive, né? Trouxe o... Meu Deus, esqueci o nome também, cara. Gabriel Botelho. Então, pior que acho que são as pessoas que eu conheço há muito tempo. Que vai nos trazer um pouco, eu acho que ele pode, simplificando, ele vai mostrar para a gente um pouco de como esse olhar do se divulgar é um olhar extremamente romantizado e que não é bem assim. Eu vou deixar ele falar que vai ser muito mais divertido, né? E trazendo a Thay, que tem uma proposta super bacana, que a gente vem encampando também junto com os sindicatos e os CAUs, alguns CAUs estão encampando, né, que é o Trabalhadores Articulados em Benefício da Arquitetura, que ela vai falar e aí a gente vai entender, eu vou deixar ela falar e a gente vai entender melhor. Então eu vou passar a palavra para o Fernando, que eu vou chamar de Felipe de vez em quando, porque eu não sei porquê, né, para ele abrir aí com a gente a fala. Fechei aqui. Alô. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, agradecer ao convite, né, em nome do DIEESE. Estão me ouvindo, né? Agradecer em nome do DIEESE pelo convite, falar que é uma satisfação conversar com vocês, né, trazer um pouco de informações e também aprender, colher um pouco de informações. Não sei se todo mundo conhece o DIEESE, então eu acho que vale a pena apresentar brevemente, né? O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É um órgão... Obrigado, Patrícia. É um órgão do movimento sindical, criado pelo movimento sindical e que trabalha em benefício da classe trabalhadora. Então, não é um órgão externo que assessora o movimento sindical. Claro que você tem órgãos que fazem isso, escritórios de advocacia, etc., etc. Mas não, o DIEESE ele é orgânico, né? Ele é uma criação e é única no mundo, porque congrega todas as correntes sindicais, as centrais sindicais. A gente lá, o escritório nacional fica em São Paulo, a gente tem vários escritórios regionais, e a gente, vira e mexe, recebe delegações de países europeus e tal, porque lá você tem departamentos econômicos, né, de estatística, dentro das grandes centrais sindicais, mas eles não conseguiram ter uma unicidade, digamos assim, que congregue todas as correntes. O DIEESE sobreviveu, apesar de todos os ataques aí nas últimas 6 décadas, né, ele é dos anos 50,
sobreviveu aí a ditadura, governos de todas as vertentes. Então, o Diese tem essas características, claro, sempre em crise, como tudo nesse país, né? Principalmente depois da reforma trabalhista de 2017, né, o Diese nacionalmente tinha escritório em 23 estados, hoje a gente tem em 17, éramos 350 trabalhadores no Brasil, hoje somos 150, 160. Tínhamos, em boa medida, convênio com os governos, né, União, estados e municípios, fazendo pesquisas de emprego e desemprego. Provavelmente vocês já ouviram falar, o Diese fazia, por exemplo, a PED, que era Pesquisa de Emprego e Desemprego, que captava melhor desemprego oculto quando comparado, por exemplo, com a PME, que era a pesquisa do IBGE. Hoje em dia, a PNAD contínua é muito mais completa, então o Diese deixou de fazer a PED, mas tinha o índice de custo de vida, né, nos anos 70, por exemplo, Delfim Neto, ministro, alegava que a inflação era, se não me engano, 8%, 9% ou 12%, e o Diese fazia um cálculo de índice de custo de vida na cidade de São Paulo, na região metropolitana, que dava 30%. Aí ficou uma briga pública com o governo, até que o Delfim teve que reconhecer que, de fato, o Diese estava certo, que a inflação era 3 vezes maior do que aquela oficial. E, inclusive, por conta disso, muita gente acha que o Diese é um órgão público, mas, na verdade, não, né? É uma entidade ali sem fins lucrativos que faz parte aí do movimento sindical brasileiro. Bom, essa apresentação mais geral, eu trouxe aqui alguns dados, algumas informações para ajudar um pouquinho no debate de vocês, pensando nessa temática mais ampla, né, de trabalho, emprego e renda, de arquitetos e arquitetas e urbanistas, e tentando, de alguma forma, colocá-la dentro da discussão conjuntural. E, obviamente, conjuntural não é só 1 ou 2 anos, senão tudo que a gente vivenciou como país, as reformas, etc., ao longo aí da última década, talvez a longa década de 10, que tomara que esteja acabando nesse momento. Por conta disso, e aí como vício de economista, né, minha formação é em economia, eu acho que é importante situar que o comportamento do mercado de trabalho em qualquer país, ele obviamente está condicionado, né, ele dialoga com uma série de aspectos daquela vida econômica, social, política, cultural, do contexto, das relações internacionais, etc. e tal, e da inserção daquele país. Mas como economista eu vou tentar fazer uma fala que foque um pouco na discussão da estrutura produtiva e a inserção internacional, principalmente na divisão internacional do trabalho, né? A gente, querendo ou não, segue um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, dependendo da categorização que se queira dar, mas a gente segue um país primário exportador. O fenômeno da tal da desindustrialização é presente e tem uma série de discussões com relação a isso, mas a gente se insere subordinadamente na divisão internacional do trabalho. Logo, a gente consegue gerar renda nacional, né, produto, PIB, empregos e renda do trabalho bastante inferior a do que os países desenvolvidos conseguem. Né, você tem um problema da desigualdade, da distribuição de renda que é assimétrica dentro do país, claro, isso deve ser corrigido, mas tem uma parte que se relaciona com isso. O Brasil produz bens, né, manufaturas de baixo valor agregado, e obviamente que isso se repercute em termos de emprego e renda, uma discussão ampla que eu não vou fazer aqui, mas que é importante que a gente tenha em mente quando a gente for olhar os dados, principalmente os dados agregados de PIB. Se relaciona também com as políticas macroeconômicas, né, e como elas impactam o produto. Então, obviamente, se você tem uma política monetária, que, assim assado, também não vou entrar em detalhe para não ficar enfadonho, uma política fiscal de restrição de gasto, teto de gasto, o governo não pode fazer nada a não ser deixar o mercado se autorregular, etc. e tal, isso vai ter implicações no mercado de trabalho. E você tem o desenvolvimento, né, do arcabouço institucional, legal e regulatório. Também não vou entrar em detalhes, mas numa perspectiva neoliberal ou neoclássica, que a gente chama na economia, você tem, né, que o Estado não deve se intrometer, não deve regular as relações entre capital e trabalho. De 2016 para cá, com o golpe, foi exatamente isso que a gente viu. Reformas laborais, previdenciárias, administrativas, todos os tipos de reforma que retiram o Estado
e retiram os sindicatos, né, o movimento sindical, como reguladores dessa relação. Talvez, do ponto de vista das reformas trabalhistas, né, porque não foi só uma, teve de 2017, que foi a grande reforma, mas desde 2016, mais de uma dezena de pequenas reformas foram introduzidas. Então, os caras fizeram a reforma, ela não conseguiu tampouco atender aquilo que eles queriam, porque foi feita às pressas, a fórceps, de cima para baixo, sem qualquer diálogo social. Se você pegava a reforma, ela toda costurada, a gente que acompanha a negociação coletiva de vários setores, a gente via essas cláusulas aqui entraram pela Febraban, essas aqui entraram pela CNI, essas aqui... Porque a gente acompanha e sabe o que eles têm de proposta na mesa de negociação. Então, a reforma foi feita, a grande reforma trabalhista, de forma atabalhoada, não conseguiu tampouco gerar os resultados que eles queriam, então eles continuaram fazendo pequenas reformas, pequenos ajustes, o que é uma esquizofrenia do ponto de vista da previsibilidade que isso gera para o país, que é o que eles defendem, né? Precisa ser previsível, etc. e tal. Mas acho importante situar a reforma trabalhista, porque tanto no mercado de trabalho como um todo, quanto para os arquitetos, a gente vai ver uma mudança muito grande de 2016 para cá. Dentre outros fatores que eu acho que não vale a pena a gente perder muito tempo aqui. Eu vou trazer uns dados, porque também o economista fica querendo se apegar, né, para não ficar falando no vazio, mas só para a gente mais ou menos conseguir ter um panorama, né, estrutural e conjuntural para depois olhar como que o emprego do arquiteto e da arquiteta se insere nesse panorama. Aqui é a evolução do PIB, né, por número índice, não é o crescimento percentual, mas para mostrar que de 2005 ali até 2014, você teve um crescimento praticamente contínuo, teve o pequeno ali, a pequena marolinha da crise financeira internacional de 2008, mas você tem um movimento praticamente contínuo de crescimento, ou seja, o produto interno bruto, né, a geração da renda nacional, ela foi crescente nesse período. Pode-se discutir se foi mais ou menos concentradora de renda, o boom do preço das matérias-primas, como que contribuiu ou não, mas é um fato, né? São os dados que demonstram isso. De 2015 e 2016, que a gente teve uma grande crise, que também não vou entrar nos pormenores, mas você tem ali uma queda no PIB, isso aqui eu estou pensando em PIB nominal, tem o PIB per capita, que talvez seja mais interessante, que divide pela população, mas de qualquer forma o movimento é muito parecido. E aí, desde então, a gente caminha de lado, com um crescimento pífio ali em torno de 1%, pandemia, não dá para culpar o camarada ali, dá para culpar tudo que ele fez, mas do ponto de vista da queda do PIB, a gente não pode colocar a culpa nele. E depois você tem basicamente o carregamento estatístico, né? Volta na mesma trajetória de crescimento dos anos anteriores, um crescimento baixo, incapaz de colocar para dentro toda a massa de trabalhadores e, principalmente, de gerar emprego e renda de qualidade, como a gente vai ver nos próximos dados. Mas aquilo lá é PIB, o PIB é agregado, né? Você tem o PIB pelas várias óticas, a ótica da demanda, a ótica da oferta, a ótica da renda, mas você pode olhar o PIB setorialmente. E aí, setorialmente, eu separei aqui os quatro grandes setores, né? Na verdade, são os 3 grandes setores, mas eu coloquei a construção civil para atender a demanda de vocês. Então, você tem a indústria, que eu sou daltônico, vai ser um problema, mas é a linhazinha que está por baixo, né, azul. Você tem a construção civil, que é a tracejada, você tem a agropecuária, que é a de cima, e você tem o setor de serviços, que é ali a intermediária. Esse é um comportamento desde 2005, ou seja, o crescimento do PIB ele é composto pelo crescimento desses vários setores, e esses setores são extremamente heterogêneos no Brasil. Setor de serviços, por exemplo, congrega desde serviços cabeleireiro, manicure, taxista, transporte, etc., até serviços relacionados à indústria 4.0, consultorias, etc. e tal. Mas é tudo agregado como serviço. E ele é um setor que hoje em dia, né, comércio e serviços, responde por 70% da atividade econômica no Brasil. Então ele caminha de lado, obviamente que a atividade como um todo tende a caminhar de lado. Indústria também, né? Você tem esse fenômeno da desindustrialização, ou seja, tem ali um movimento parcial em algum momento, mas ela não é o grande setor que puxa o PIB brasileiro aí na forma como estamos inseridos desde os anos 90 principalmente. Mas a agropecuária sim. Por quê? Porque, obviamente, você tem, né, exportação, obviamente muito dependente
de Embrapa, de Plano Safra, de Banco Público, etc. e tal, não é porque eles são altamente produtivos por si só, mas sim, a gente tem terras agriculturáveis, a gente tem demanda externa para esses produtos, a gente tem o preço internacional desses produtos, a gente tem o câmbio, que é a taxa de câmbio, que também acaba puxando se está muito desvalorizada, e aí a agropecuária é o grande setor. Mas e a indústria civil? A construção civil? A construção civil está altamente volatilizada porque acompanha os ciclos econômicos e acompanha, principalmente na década de 2010 para cá, primeiro os programas de governo como o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, grandes obras de infraestrutura, depois Lava Jato, interrupção de tudo, e o setor da construção civil solavanco. Você teve o programa Minha Casa Minha Vida, depois você não teve mais. E aí, só para a gente mais ou menos conseguir identificar. E no gráfico da direita, eu trouxe o comportamento só da construção civil para ficar mais evidente, que você visualiza claramente que de 2013, 14 para cá, você teve um tombo exponencial, né? Em alguns anos, superior a 10% o tombo nesse setor. E, ao mesmo tempo, em 2021, é o principal setor que vem puxando a economia do país, guardadas as proporções ali do componente dentro do PIB. Mas o crescimento, por exemplo, em 2021 foi de 10,5%. Lógico, somos um país continental, extremamente heterogêneo, então isso pode ser um resultado associado a São Paulo e não se repercute da mesma forma no Rio. Mas é fato que a construção civil teve aí uma retomada no ano passado. Bom, a reforma trabalhista, né, saindo um pouco dos dados mais macroeconômicos e pensando em termos do impacto político, né, da reforma em si na vida do trabalhador, principalmente do assalariado, teve uma série de impactos. Né? Impactou, primeiramente, na criação de novas formas de contratação. Então, hoje você tem o trabalhador intermitente, né, que é aquele que é chamado apenas para fazer 2 horas de trabalho durante 3 dias da semana. O empregador não dá baixa na carteira dele, então ele segue como um trabalhador né, seletista, ali, contratado, mas a renda dele é parcial, né? Ela é uma parcial da renda da jornada de 40 horas. Se ele trabalha 5, tudo bem, o piso da categoria é tal, mas ele vai receber uma porcentagem desse piso. Do salário mínimo, mesma coisa. Você tem um salário mínimo de 1.100 e alguma coisa, mas ele vai receber um percentual disso. Ou seja, ele está empregado, na estatística ele está positivamente, ele entra positivamente na estatística de desemprego, mas ele trabalha de bico. Então, legalizou o bico nesse sentido. Teve impacto direto na organização e financiamento sindical, né? Só para citar alguns, você inverteu a hierarquia das normas, ou seja, antes valia a lei, depois convenção coletiva, acordo coletivo, até acordo individual. Valia sempre o que estava para cima. Para cima era o piso. A reforma trabalhista inverteu essa hierarquia, ou seja, um acordo individual entre o trabalhador e o empregador vale mais do que a convenção coletiva. Ou seja, acabou com o que a gente chama de princípio da hipossuficiência, né, que trabalhadores e empregadores são diferentes. E por isso mesmo o Estado tem que, de alguma forma, arbitrar essa relação. Não, hoje em dia pode tudo, inclusive na homologação. Então o cara sai daquela empresa, não precisa mais homologar no sindicato. Se ele quiser, ele pode tentar e tal, mas obviamente que ele vai sofrer pressão e é muito mais fácil do patrão empurrar ali um acordo, falar que aquele valor que ele deve e o cara aceita, porque também às vezes não tem condição de ter um advogado trabalhista, enfim, alguém para ajudar. A gente, por exemplo, lá eu assessoro o Sindicato dos Bancários aqui do Rio. Está sendo cada vez mais comum chegar lá, o cara assinou, mas ele está em dúvida se aquele acordo de demissão ali cumpriu com todos os requisitos e você vê que foi uma enrolação. Grandes bancos fazendo isso, você imagina empresas menores. Teve consequência na Justiça do Trabalho, né? Hoje em dia você tem que arcar com os custos do processo, né? O trabalhador se perde a ação, então obviamente que a depender do valor da ação o cara prefere não entrar com a ação. Muita gente comemora isso, né? Fala, não, a Justiça do Trabalho era morosa, criava dificuldades, encarecia para o empresariado o custo do trabalho, etc. e tal. Acho que se pode discutir de alguma forma como aprimorar isso, mas não é dessa forma você jogando no custo do trabalhador todo o risco e o ônus daquela negociação.
e impactou nas negociações coletivas em si. Por quê? Porque, obviamente, você tem esses novos tipos de contrato de trabalho, você tem a inversão da hierarquia das normas, e etc. e tal. As negociações, muito menos negociações coletivas acabam sendo assinadas e você acaba, sindicatos enfraquecidos, você acaba desmobilizando a classe trabalhadora como organização, né, e como regulador social em última instância. Sem querer me alongar muito, porque eu acho que eu já estou me alongando. Isso aqui é mais ou menos um quadro da população e da posição na ocupação em 2022. Eu não trouxe de 2016, mas atualmente, só para vocês terem uma noção, quase metade da força de trabalho é informal no Brasil. Se você pegasse o quadro de 2016, você conseguiria ver a evolução. Ali você tinha um nível de formalização do trabalho muito maior, vis-à-vis, né, a quantidade da força de trabalho. Você tinha, obviamente, já tinha MEI, já tinha outras formas de inserção, mas eram muito menos difundidas do que, né, estimuladas, digamos assim, do que atualmente. Mas só para vocês terem um quadro de como que se insere, depois eu posso deixar disponibilizada a apresentação se vocês quiserem olhar com mais afinco. Mas aqui, o mais importante para a nossa discussão é a evolução da taxa de desemprego, que é o gráfico da esquerda. 2017, que foi a reforma, ela estava ali em torno de 13%, 14%. Nos anos seguintes, ela permaneceu. Então, mesmo antes da pandemia, a reforma trabalhista não conseguiu gerar os empregos prometidos e etc. e tal. Veio a pandemia e aí, principalmente nesse ano, por conta de todas as medidas artificiais do governo, né, teve adiantamento artificiais no sentido de estimular a atividade econômica, estimular a demanda, e você, obviamente, mexe com o mercado de trabalho. Você teve adiantamento do FGTS, adiantamento do 13º, Auxílio Brasil, toda a emenda do relator, orçamento secreto, etc. e tal, uma série de medidas que a gente calcula que geraram impacto de cerca de 300 bilhões de reais na economia e que, obviamente, isso repercutiu no mercado de trabalho, né? Você houve uma queda do desemprego no período mais recente. O Lula está lascado com isso, porque a tal da bomba fiscal está colocada, uma parte disso, talvez, espero eu, que consiga manter, mas que foi uma trucada do Bolsonaro, que é a coisa do Auxílio Brasil, mas uma parte disso vai ter efeito reverso no momento seguinte, né? Isso estimulou a demanda no primeiro momento, no segundo momento isso vai desestimular a demanda, então provavelmente você vai ver uma pequena subida na taxa de desemprego no início do ano que vem, claro. Ninguém tem bola de cristal, mas imagina-se que isso possa acontecer. E aí o gráfico da direita eu gosto de mostrar só por uma curiosidade, para mostrar exatamente a heterogeneidade do Brasil. Você teve uma queda de desemprego do ano passado para esse em todas as regiões do Brasil, mas você pega mesmo, no sul do Brasil a taxa de desemprego é de 5,6%. Você tem de fato o que a gente chama de pleno emprego na economia, enquanto no Nordeste a taxa é de 12,7%. Ou seja, se você não tiver políticas regionais, né, para atender aquela característica daquela estrutura produtiva, daquela população e etc. e tal, você acaba acentuando. Isso, eu que estudo um pouco o sistema financeiro e tal, do ponto de vista do crédito, isso é muito evidente, né? Como que o crédito é todo deslocado para... Por quê? Porque, obviamente, que você tem mais demanda, uma atividade produtiva mais dinâmica, etc. e tal. Mas só para a gente, talvez, também entender, em parte, porque tem uma turma no sul do país que estava satisfeitíssima com a situação, porque se você olhasse no quadro, em Florianópolis, para dar um exemplo mais concreto, a taxa de desemprego, agora, 2, 3 meses atrás, estava em 3,9%. Era a menor taxa de desemprego da história. Então, só para a gente ter isso em mente também, uma coisa é você olhar Brasil em média, mas é um país continental, a gente não pode fazer isso o tempo todo. Bom, instrumentos coletivos de trabalho, você teve aí uma queda de cerca de 20% de 2015 para cá, exatamente, né, esse estímulo reverso à negociação coletiva, que saiu ali de 50 mil daquelas registradas do sistema mediador para 41 mil. Reajuste salarial, mesma coisa, né? Você tem ali em 2018, logo depois da reforma, 74%, 75% dos reajustes tinham aumento real, ou seja, aumento na negociação ali acima da inflação do período anterior, e no final de 2021, quase 50% foi abaixo da inflação, ou seja, você teve uma perda de poder de compra da classe trabalhadora. Isso aqui do trabalho formal, né? Porque isso aqui, negociação coletiva, só o trabalhador formal que se beneficia. Se você pega o trabalhador informal, é um Deus nos acuda, e a gente, enfim, não tem os dados muito precisos de emprego e renda. Mas vamos entrar, indo para os finalmente, na discussão da construção civil e como que
os dados do setor reverberam no trabalho, no emprego e na renda de arquitetas e arquitetos e urbanistas. Aqui eu trouxe um dado de 2012 a 2022, pela PNAD contínua, que mostra a evolução. Eu deixei na linha vermelha são os engenheiros e na linha azul os arquitetos e arquitetas, e urbanistas, claro. Só para a gente ter um parâmetro de comparação. Em 2012 eram 457 mil engenheiros, houve um aumento de 57% no período, principalmente de 2020 para cá. Então, quando você olha na PNAD contínua, quem está dentro desse grande guarda-chuva, se a gente olha pela CBOs dos engenheiros. No caso dos arquitetos, é um número bastante inferior quando você compara os engenheiros, mas o crescimento foi muito maior. Ele saiu de 84 mil em 2012 para 194 mil em 2022, ou seja, um crescimento de 131% no período, mas no último período, né, de 2020 para cá, o crescimento foi inferior ao crescimento dos engenheiros. Eu sei que o CAL fez uma pesquisa, né, e tem uma pesquisa que os dados não dão exatamente iguais aos dados da PNAD contínua. Eu não consegui acessar a metodologia do CAL, mas de qualquer forma a PNAD contínua ela traz uma aproximação interessante, mesmo que haja alguma diferença, e mais interessante ainda é a gente ver a evolução desses dados no período. E aí eu trouxe dois recortes, 2016, segundo trimestre, e 2022, segundo trimestre, para vocês visualizarem qual que é a posição ocupacional de arquitetos e arquitetas e urbanistas no Brasil. Oi? Bom, 2016, segundo trimestre, assalariados do setor privado eram 33 mil, sendo que 10 mil sem carteira e 23 mil com carteira. Empregadores, 13 mil. E por conta própria, 60 mil. Então, praticamente metade da força de trabalho da área de vocês era conta própria. É uma característica, né, histórica, não né, o profissional liberal na área. Engenheiro também não é muito diferente. Mas eu achei importante trazer esses dois recortes dos dois períodos para mostrar qual que foi a evolução de cada uma num curtíssimo espaço de tempo, né, em 6 anos. Bom, 2022, assalariado do setor privado, 52 mil, com carteira 26 mil, com carteira eram 23 mil em 2016, então um crescimento de 3 mil, sem carteira eram 10 mil, foram para 26 mil. Empregadores, 26 mil, também uma diferença pequena com 2016, e por conta própria, 104 mil. Ou seja, o crescimento exponencial, em boa medida relacionado à reforma trabalhista, mas não apenas, porque tem toda uma dinâmica do setor, foi para trabalhadores por conta própria, ou seja, aqueles trabalhadores que estão mais à mercê aí da demanda, da oferta de trabalho, que não tem, obviamente, toda a segurança que tem um trabalhador CLT, e, enfim, que... Posso fazer uma pergunta? Pode. Esse conta própria, ele é formalizado ou não? O conta própria, ele é formalizado, mas ele não é carteira assinada, né? Não, sim, não, mas nesse recorte ele tem o CNPJ. Sim. Ele tem o CNPJ, mas, de qualquer forma, ou ele pode ser um MEI, ou ele pode ser uma microempresa, por conta da renda gerada, né? Que geralmente extrapola o limite do MEI. CEO de MEI, né? CEO de MEI. Na verdade, o arquiteto não pode ser MEI. Ah, não pode? Não, porque é uma profissão regulamentada. Então pronto, resolvido. E aí, eu trouxe uns dados com relação à renda pela RAIS, né? A RAIS, ela mede só o trabalho formal no Brasil, e pela PNAD contínua, de 2012 para cá, para vocês verem a evolução. Salário médio real pela RAIS, isso é nominal, né? Eu não descontei a inflação, mas eu trouxe a inflação embaixo para vocês verem o que isso representa. Em 2012, o salário médio pela RAIS era de R$ 5.784. Em 2020, R$ 8.474. A evolução de 47% do salário médio pela RAIS. Só que o INPC acumulado, né, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é um dos índices que o IBGE calcula, de janeiro de 2013 a dezembro de 2020 foi de 55%. Ou seja, se olharmos, obviamente, apenas a média, os arquitetos do setor privado formalizados tiveram perda salarial, né? Tiveram perda no seu poder de compra, né, dos seus salários.
pela PNAD contínua, porque a RAIS, o último dado disponível é 2020, então a gente não tem como trazer mais para cá. A RAIS 2021 deve sair agora, mas nunca se sabe com esse governo. Pela PNAD contínua, a renda habitual média saiu de 4.500, e aí já pega um universo muito maior, de 4.533 para 5.321, ou seja, um crescimento de apenas 17% entre janeiro de 2023 e junho de 2022, que foi o cálculo que eu fiz para calcular o INPC. E o INPC do período foi de 80%, ou seja, a perda de poder de compra foi muito maior. Por que eu estou trazendo isso? Porque em cenários de inflação crescente, toda a classe trabalhadora fica com muito mais dificuldade de recompor o seu poder de compra do período anterior. Se você coloca dentro desse cenário todas essas reformas, todos esses desregramentos, uma precarização do mercado de trabalho como um todo, você tem um cenário muito mais desafiador e isso repercute em perda de poder de compra, mesmo para categorias que, em teoria, têm uma posição ocupacional ali um pouco mais privilegiada, com todas as aspas, se você pegar o salário médio da população em geral, claro. Mas eu trouxe esses dados apenas para a gente ver que, em ambos os casos, tanto no setor formal quanto no agregado do setor, você teve um aumento da renda inferior, e no caso do total, muito inferior do que o aumento da inflação no período. Então, isso coloca desafios para vocês, né? E, ao mesmo tempo, acho que liga um botão de alerta, inclusive porque, né, se eventualmente para fora, engenheiro, arquiteto é privilegiado, etc. e tal, a situação aqui, pelo menos os dados do ponto de vista do mercado de trabalho, mostram uma piora bastante representativa em ambos os indicadores. Bom, foi isso que eu trouxe para vocês. Agradeço pela oportunidade, estou aberto a dúvidas, questões e etc. e tal. Passo para o próximo. Valeu. Quer sentar aqui? Bom, então, super agradeço, acho que foi muitos dados muito pertinentes que acho que a gente tinha que ter, né, guardar aí, tentar montar isso aí, trazer para a CEP esses dados, acho que é fundamental também, né, para a gente começar a trabalhar real. E vou passar aqui, né, a palavra para o Gabriel Botelho, que eu acho que ele vai trazer uma coisa também super pertinente, que eu acho que essa é uma grande contradição que a gente tem, né, nessa profissão. Né? Quando tu vê um aumento massivo de arquitetos num prazo curto de tempo, enquanto você tem uma precarização da renda, a nossa profissão ainda tem um modus operandi de desenvolver essa cultura basicamente aristocrática e extremamente elitista. Eu acho que é isso que o Gabriel vai trazer para a gente, e isso vai ajudar a gente a compor aí um pouco mais o nosso debate aí. Boa tarde, boa noite a todos. Estão me ouvindo, gente? Está desligado? Não. Tá ligado. Vamos lá. Meu nome é Gabriel Botelho, né? Eu sou arquiteto urbanista, ainda professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unigran Rio, em Duque de Caxias. E a primeira coisa que eu falei com a Patrícia, né, quando ela me convidou, eu falei, cara, por que você está me convidando para essa mesa? Assim, eu queria entender um pouco o meu papel nisso. E, na verdade, eu tinha participado de uma mesa de debate com o Rodrigo, na época dos preparatórios do congresso da UIA e tal. E eu tinha apresentado nessa mesa parte de um resultado da pesquisa da minha tese de doutorado, que trata da relação de arquitetura e poder, né? E a formação do campo arquitetônico nacional é um objeto importante de estudo meu nessa tese. Eu estudo a formação do campo, principalmente de 1914 a 1945, né? Quando vem a criação do IAB, né? Das primeiras revistas especializadas e tal, de um início de uma expansão dos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, uma expansão, não sei nem se dá para a gente chamar de expansão, né? Em 1933 tinha 4 cursos de arquitetura. E na reflexão em relação ao campo, né, eu faço uma distinção de 3 momentos, né, que vem da virada do século XIX, do século XX até 1914, de 1914 a 1930 e de 30 a 45, como um momento de gênese, ascensão e consolidação de um campo arquitetônico inicial. Então, assim, é um trabalho historiográfico, né, acadêmico, é um recorte da minha tese, que eu vou tentar trazer de forma mais didática e sucinta possível. Mas algumas questões, assim, algumas premissas precisam ser entendidas, assim, né, e tratadas de forma clara.
Meu trabalho parte da premissa que a arquitetura não é uma atividade neutra, né? Está sujeita às relações de poder econômico, político, social, cultural, religioso e simbólico. Então, assim, né, não é o arquiteto no alto do seu conhecimento ali com papel, né, tipo um lápis, como muitas referências da arquitetura nacional às vezes davam a entender. Não, existe uma relação de poder, né, que permeia toda a produção arquitetônica e a reflexão arquitetônica. O prestígio da arquitetura é assinalado tanto pela criatividade, né, tipo, de seus criadores, quanto pelo hábitos em que estão inseridos, né? Tipo, hábitos é uma expressão do Pierre Bourdieu, que é importante para essa minha reflexão também, né? Vou falar um pouco mais dele à frente. E uma outra premissa é que o valor estético da arquitetura, outorgado necessariamente pelo campo arquitetônico, né? Quem o domina tem o poder de inculcar e até mesmo impor o chamado bom gosto arquitetônico. Então, na verdade, é um grande palco de disputa, né? Não é uma comunhão entre indivíduos da mesma categoria, não, é um palco de disputa de poder que precisa ser observado e entendido dessa forma. Uma definição rápida, né, em relação ao hábitos, dentro do que a gente pode fazer numa apresentação. O hábito seria um análogo a uma herança genética, né, uma espécie de identidade que cada pessoa vai ter, muito em relação do berço que ela nasce, da educação que ela vai ter, das pessoas que ela conhece, que ela frequenta. Então, assim, virar arquiteto e urbanista, muito mais do que fazer uma faculdade de arquitetura, né, tipo, isso acontece e se estabelece muito nesse hábitos. Então, na mesa anterior, que eu cheguei no final, né, tipo, eu vi uma colega falando, não, a gente quer fazer casa para pessoas de alta renda e tal. E por mais que você tenha uma ótima formação, muitas vezes o hábitos que você está inserido cria uma lacuna gigantesca entre o acesso a esse tipo de cliente, né, tipo, e a sua possibilidade de executar algo para ele. Então é algo que extrapola a arquitetura, né, tipo, o campo arquitetônico. Tem que passar por um entendimento mais amplo, né, tipo, de recorte de classe, etc. Nosso hábitos tem possibilidades de mudança delimitada pela classe a que pertencemos e grupos sociais com que nos identificamos. Óbvio, ao longo do tempo você pode, né, tipo, frequentar outros círculos, conhecer outras pessoas, aumentar o seu capital social, simbólico, cultural, mas, né, tipo, Lúcio Costa nasceu na França, teve babás, né, tipo, inglesas, francesas e tal. Então, assim, o meu hábito social está muito distante do Lúcio Costa, né, e dos arquitetos que, de certo modo, formaram, né, a arquitetura moderna brasileira. Então, assim, é preciso a gente entender isso. Por mais que eu me esforce nessa cultura do esforço, vai ser muito difícil que eu alcance alguém que nasceu dentro de um hábitos completamente distinto do meu e com muito mais possibilidades de acesso à informação, cultura, etc. E outro conceito importante é o conceito de bom gosto. O bom gosto não é algo pessoal, mas produto da criação que se recebe, da imputação de seus hábitos e exigência implícita para ser membro de um grupo social ou classe. O bom gosto adquirido lentamente desde a infância, pela imersão na prática do bom gosto, é parte do ser social de cada indivíduo. Então, assim, a ideia de bom gosto é algo socialmente construído, criado, né? Não tem assim, o que é o bom gosto? Eu sou o cara que chega aqui para você e digo, isso é bom, isso é ruim, isso é feio, isso é belo e tal. Tem toda uma questão social por trás que precisa ser percebida, enfrentada, debatida, e isso é poder, né? Tipo, é capital cultural, é capital social, é capital político. E entramos no campo propriamente dito. Arquitetos são parte de um sistema social mais amplo, né? E minimamente, assim, basicamente dá para a gente dividir entre sistema educacional, entidades de classe, conselhos editoriais, né, tipo da produção editorial da arquitetura, formado pelos agentes que produzem esses objetos, as estruturas sociais em que esses agentes são inseridos e os discursos que compartilham e reproduzem. O campo é um espaço de luta travado pelos especialistas da produção da arquitetura como bem simbólico, né? Tipo, então, assim, quando tem gente ocupando um espaço do IAB, do CAU, de outras entidades, do editorial de revistas, do espaço da educação, é um campo de batalha onde as pessoas ali estão com as suas armas tentando, né, convencer outros e mostrar qual é o melhor caminho dentro da sua perspectiva, dentro da sua visão de mundo.
E aqui eu começo a minha análise, né, tipo, do campo arquitetônico nacional. E primeiro vem o que eu chamo do despertar do campo arquitetônico nacional, de 1889 a 1914. Para vocês terem uma ideia, de 1889 a 1890, só 3 alunos foram formados no curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes. Tá? Em 1901, 11 alunos na EMBA e nenhum no curso de arquitetura, ou seja, tinha gente na escultura, na pintura. Então isso é só para vocês terem uma ideia do quanto não existia arquiteto. Né? Tipo, quem fazia arquitetura? Mestres pedreiros, portugueses, alguns engenheiros, né? Tipo, gente que lidava com a construção civil de forma quase que orgânica e espontânea. A partir de 1904, 1908, ocorre um sucesso de professores da EMBA, né? Tipo, escritórios bem-sucedidos, despertar de um incipiente campo arquitetônico nacional. O Heitor de Mello foi um desses 3 arquitetos, né? Formado entre 1889 e 1890, e foi um dos caras que teve, na década de 10, 20, um dos maiores escritórios de arquitetura do Rio de Janeiro. O Arquimedes Memória foi estagiário dele, depois arquiteto dele. O Couchet, que era um francês, foi sócio também. Então, assim, era um campo muito pequeno, onde os arquitetos, poucos que existiam, começavam a disputar com mestres de ofício, sabe? Então, assim, não tinha um campo educacional consolidado, né, tipo de categoria profissional, e isso começa, a partir daí, a iniciar um processo de desenvolvimento. De 1904 a 1914, tem a valorização da formação de bons arquitetos para a remodelação e embelezamento da cidade. Né? O concurso de fachadas de 1904, de Pereira Passos, nada mais foi do que uma tentativa de inculcar na população essa ideia de bom gosto. Qual que é o bom gosto arquitetônico? Eu vou fazer um concurso chamando arquitetos para a composição de fachadas da antiga Avenida Central, Rio Branco, e depois eu vou expor isso mostrando para a população. Tá vendo? Os detentores do bom gosto, né, tipo, os arquitetos, entendem que essa estética aqui é a estética que deve ser norteadora de uma visão de embelezamento da cidade. Nesse período também, de 1904 a 1914, não existiam revistas especializadas. Então, quem faz o papel, né, tipo, de incutir na população o bom gosto arquitetônico são as chamadas revistas ilustradas. Fonfon, Malho, Selecta, que acabam legitimando tanto os arquitetos quanto a estética que esses poucos arquitetos entendiam ser a correta, né, que era uma arquitetura eclética, de gosto, influência francesa, que passam a dominar, né, tipo, os salões de um incipiente debate da arquitetura carioca. Em 1914, 69 alunos matriculados na Escola Nacional de Belas Artes e 8 no curso de arquitetura. Alunos e profissionais membros das oligarquias da época. Então, assim, ainda hoje a arquitetura é uma profissão altamente elitista, né? E se a gente for pular para 100 anos atrás, era a nata, né? O creme de la creme, assim. Não tinha espaço para pobres, pretos, periféricos, mulheres estudarem arquitetura no Brasil. Aqui eu já tinha falado do concurso de fachadas, né? Aqui são 2 dos exemplares que foram premiados, do Adolfo Morales de los Rios, né? Que já era um professor da Escola Nacional de Belas Artes, depois seu filho dá continuidade, né? É importante a gente ter em mente essa coisa, né, tipo, de pai para filho que acontece também, essa herança genética da boa arquitetura, do bom gosto arquitetônico e tal, e do acesso, né, tipo, às redes de poder e às possibilidades de desenvolver grandes projetos. Como eu falei, o ecletismo ele passa a ser a arquitetura adotada por essa burguesia, né, tipo republicana na época, né, uma sociedade moderna com certo gosto pelo antigo. A exposição de 1908, né, que acontece na URC, é o palco da materialização dessa arquitetura eclética, né, que vai servir como modelo e referência para futuras gerações e para a sociedade burguesa entender qual tipo de estética ela deve adotar como referência para si própria. O Art Nouveau, né, tipo, ele surge como uma espécie de exotismo da forma nesse mesmo período, onde novos ricos, comerciantes industriais acabam, de certo modo, adotando uma arquitetura mais exuberante, um pouco fora, né, tipo, daquela costura, daquela lógica do ecletismo. De 1914 a 1929, eu faço um outro recorte, que seria a concepção do campo arquitetônico, né, um segundo momento da consolidação do campo arquitetônico e da sua formação. Em 1915, são 13 alunos no curso de arquitetura da EMBA.
1921, uma figura importante, né, na discussão da arte e da arquitetura no Rio de Janeiro, que é o José Mariano Filho, que era um médico de formação, mas um intelectual, um patrono das artes e mecenas da arquitetura neocolonial, passa a ter uma importância enorme como difundor de uma arquitetura de raízes brasileiras, com uma perspectiva moderna e que fosse representativa, né? Trouxesse uma nova representação simbólica do Brasil daquela época. O José Mariano Filho, ele vai desenvolver por conta própria e por meio da EMBA também e das instituições, né, do IAB, do hoje IAB, que é fundado em 1921, os primeiros concursos de projeto, onde ele financia concursos de projeto para os resultados desses projetos serem referências das possibilidades da arquitetura neocolonial. Então, assim, ele tinha uma visão de mundo, uma visão de arquitetura que, com a capacidade dele de articulação e com o dinheiro dele, ele, por meio dos concursos de projeto, consegue também viabilizar e incutir, né, tipo, no campo arquitetônico. 1921, as primeiras entidades de classe, né, a Sociedade Central de Arquitetos, o Instituto Brasileiro de Arquitetos, que depois se funde em 1925 no Instituto Central de Arquitetos, em 1935, se eu não me engano, se transforma no IAB. Em 1921 e 26 tem a criação da revista Arquitetura no Brasil, é a primeira revista, né, tipo, brasileira dedicada à produção arquitetônica e vinculada à SCA, né, tipo, vinculada, vamos para facilitar, vinculada ao IAB. Em 1922, tem a exposição do centenário, o reconhecimento do neocolonial como uma arquitetura oficial, né? Tipo, isso passa por uma questão institucional. O Ministério da Agricultura, em determinado momento, entende que a arquitetura neocolonial ela é a arquitetura oficial dos concursos públicos de projeto que ela vai fazer para prédios institucionais, para... Um exemplo, né? Era o Ministério da Agricultura que fazia os concursos das exposições internacionais, né? A Exposição Internacional de 39, em Nova York e tal, que na época, depois mais à frente, já tinha que ser na linguagem moderna, né? Em momentos anteriores tinha que ser na linguagem neocolonial, né? Então era assim, uma doutrinação meio ideológica. Ó, o José Mariano Filho já injetou muito dinheiro aqui, já nos convenceu que a arquitetura neocolonial é a arquitetura que deve ser seguida, então vamos lá, vamos fazer um concurso aqui onde você tem que trazer o colonial como tema. Tá? 1921 a 29 tem a realização de inúmeros concursos de arquitetura neocolonial. Lúcio Costa foi um dos grandes vencedores desses concursos, né? Não sei se quem sabe aqui chegou a ver isso na época da faculdade. Lúcio Costa teve uma fase neocolonial, né? Que depois ele nega, né? Tipo, e tem um período que ele chama de chômage, né? Que em francês seria o desemprego dele. Ele fica 2 anos em casa, né? Tipo, pagando as contas dele não sei como, para repensar a própria arquitetura, porque ele já não estava satisfeito com o que ele fazia como arquitetura neocolonial, então ele queria partir para uma linguagem moderna, mas não tinha mais clientes, que todos os clientes dele demandavam a arquitetura neocolonial dele, então ele ficou aí virou um CEO de MEI nesse período. Em 1929, a EMBA tem 65 alunos, então a gente já começa a ver aí né, tipo, a elite já começa a enxergar a arquitetura como um campo profissional interessante, não só mais medicina, né, tipo direito e engenharia. Então, a elite carioca enxerga na Escola Nacional de Belas Artes um espaço onde os filhos dele entrarem pode ser, né, um negócio interessante, numa perspectiva de futuro boa e de crescimento, de desenvolvimento, de enriquecimento por meio da arquitetura também. 1922 é o nascimento simbólico do Brasil moderno. O decreto do presidente Epitácio Pessoa torna o neocolonial como um estilo oficial, né? A exposição do centenário da independência, arquitetos da SCA, do IAB na época, tiveram uma grande participação, né? Tipo, acabou sendo, assim, de certo modo, o IAB meio co-organizou essa exposição, fez concursos para os seus associados para o desenvolvimento de pavilhões, né, que fizeram parte dessa exposição. 1921 a 26, como já tinha falado, José Mariano Filho promove vários concursos, né? O José Mariano Filho ele vira diretor da Escola Nacional de Belas Artes em 1926, né? Muda toda a orientação da escola, que era muito eclética, para uma orientação neocolonial, altera a grade curricular e os conteúdos. Depois tem aquele processo que é bem conhecido, quando o Lúcio Costa é alçado como diretor em 31, fica pouco tempo, né? Tipo, muda a grade também para algo mais moderno e tal. O Lúcio Costa, em 25, ganhou o concurso da exposição da Filadélfia,
né, tipo, em arquitetura neocolonial. Em 28 ele vence o concurso da embaixada do Brasil na Argentina, também em arquitetura neocolonial. E o neocolonial, como já havia falado, passa a ser um estilo oficial, né, tipo, definido pelo Ministério da Agricultura. Esse aqui é um projeto do Ângelo Bruns, né, de um concurso do Zé Mariano Filho, que é o projeto vencedor de um concurso de um portão para jardim de uma casa nobre. Né? Tipo, esse era o título do concurso. E era só um portão, um pórtico, que o Ângelo Bruns vence. Lúcio Costa ganhou outros, né? 1929, a reforma educacional do Distrito Federal. Escolas projetadas em linguagem neocolonial, né? Várias escolas foram projetadas, Escola Argentina, Prado Júnior, Estados Unidos, Escola Soares Pereira. E em 1928, o concurso para a escola normal, que acaba premiando também o projeto do Ângelo Bruns e transforma essa escola numa referência simbólica, né? Tipo, da boa arquitetura nacional, né? Tipo, de uma visão estética ancorada nas raízes da arquitetura brasileira, mas com uma visão de futuro, que é ali na Tijuca, né? Hoje funciona um Instituto de Educação Técnico, né? Essa aqui é a capa da primeira revista Arquitetura no Brasil, né? Ligada ao IAB, com uma tabela oficial de honorários e tal. E é muito interessante, né? Como a gente já começa a ver nessas revistas, que ela tem uma propaganda dos arquitetos. Todos esses arquitetos são ligados ao Instituto, são editores da revista e são, assim, arquitetos de famílias abastadas do Rio de Janeiro tentando, né, tipo, ampliar o seu espaço, e eles fazem a divulgação do seu trabalho dentro dessa revista, né? Tipo, tem aqui o Bruns, né? Tipo, o Gabriel Fernandes, Cipriano Lemos. Aqui o escritório técnico Heitor de Mello, com Arquimedes Memória e Couchet. É nesse momento que, assim, esses arquitetos, saídos da Escola Nacional de Belas Artes, né, começam a criar um espaço, uma entidade que vai trazer um capital simbólico para esses arquitetos, que vai ser um espaço de divulgação dos seus trabalhos e de divulgação de uma visão da arquitetura. Nesse momento, a luta já tinha sido ganha, né, em relação aos mestres pedreiros, né, tipo portugueses, da virada do século XIX para o século XX. Os arquitetos já dominavam esse espaço. Óbvio, tinha uma certa disputa, mas era mais uma disputa amigável com engenheiros, né? Um exemplo, o Gastão Baiana foi presidente do IAB e era um engenheiro de formação, foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes, né? Fazia projetos arquitetônicos importantes, mas tinha formação de engenheiro e não de arquiteto. E fazia parte dessas instituições também. E aqui, assim, é um sociograma que eu trago na minha tese, mostrando as relações, né, entre os principais expoentes da arquitetura na época e as principais instituições, né, tipo entidades ligadas ao campo arquitetônico. E a gente pode ver aqui que o José Mariano Filho, que era o cara que tinha mais influência, mesmo não sendo arquiteto, é o que tinha mais ligação com todas essas instituições, assim. Então ele não era um cara que estava isolado pensando arquitetura, não, pelo contrário, ele estava encampado em todos os possíveis espaços de debate, de influência para a construção da arquitetura e do campo arquitetônico, mesmo não sendo arquiteto. E em 1945 a gente vai ver uma realidade completamente diferente. A gente vê aqui, né, tipo, por essas cores aqui, eu sou daltônico também, cara, então, assim, a cor, um azul mais claro ali, uma cor meio estranha, é a produção neocolonial e eclética, e o azul mais escuro ali seria a arquitetura futurista ainda, né, com uma produção bem pequena entre 1914 e 1929, e depois a gente vai ver que no curto espaço de tempo isso se inverte, né, porque essa disputa no campo, que na década de 20 são os neocoloniais que estão vencendo, né, que estão dominando os espaços de editoriais de revista, que estão dominando as entidades de classe, depois passam a ser ocupadas pelos modernistas. A consolidação do campo arquitetônico nacional de 1930 a 45. 30 tem um boom gigantesco, né, na construção civil, um amplo mercado de obras públicas da era Vargas. É nesse momento que, assim, os Correios têm um grande escritório público de projeto, que desenvolve projetos, né, Art Deco para estações de Correio no Brasil inteiro. Então, assim, tem uma construção tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. É em 1933 que a profissão de arquiteto é regulamentada, né? É importante reconhecer que o IAB, né, tipo, tem um papel importante nessa regulamentação, né, tipo, na criação de honorários e tal, e no enfrentamento a esse debate.
De 1930 a 39, né, tipo, a EMBA forma 344 arquitetos, sendo que de 1901 a 29 foram 37 arquitetos formados. Então, a gente estava falando desses pulos, né? Tipo, a gente está falando aí de algo em torno de 1000%. Né? Tipo, é um boom gigantesco assim, num período curto, porque a arquitetura passa a ser vista como uma profissão, né, socialmente e economicamente interessante de ser investidas pelas classes mais privilegiadas. Em 35, né, o Instituto Central de Arquitetos vira IAB. Lúcio Costa e a sua equipe, né, o núcleo duro ali do Ministério da Educação e Saúde, ainda estão distantes nesse momento do IAB. Depois o Lúcio Costa ele se aproxima do IFAM e tem um papel importante na disputa do campo também, né, tipo, da definição do que é importante se estabelecer como memória da arquitetura digna de ser preservada ou não. Né, tipo, o Lúcio Costa tem um papel fundamental na não preservação de muitas coisas assim ao longo da história de uma arquitetura eclética que foi considerada por ele algo de menor valor. Em 1936 e 42, a revista Arquitetura e Urbanismo do IAB é publicada, né, tipo, e colocada como uma revista plural, né, tipo, e neutra. De 1930 a 45, inúmeros concursos de projetos são realizados também via IAB, né, tipo, por outras instituições públicas, com o IAB já fazendo esse tipo de cooperação que ele faz até hoje. Né, o IAB vem fazendo, em termos de concurso de projeto, a mesma coisa há 100 anos. Né, tipo, isso não é de ontem que começou. Né, tipo, desde 1921, com a criação do IAB, que isso já é uma pauta. Em 37, a criação do IFAM, Lúcio Costa e equipe, né, tipo, acabam tendo um papel importantíssimo na construção de visão, né, tipo, de patrimônio do IFAM. Em 38, a revista Acrópole é criada em São Paulo, também com esse discurso da pluralidade e da neutralidade. De 30 a 40, os congressos pan-americanos de arquitetura são desenvolvidos, né, são criados e acontecem em toda a América, com domínio dos professores, né, tipo, da Escola Nacional de Belas Artes e do IAB também, como organizador desses concursos. De 31 a 45, Lúcio Costa e equipe se distanciam da Escola Nacional de Belas Artes, mas a gente tem uma ideia, né, de que assim, o Lúcio Costa saiu da Escola Nacional de Belas Artes porque ali só havia espaço para arquitetura eclética e neocolonial. E trabalhos de alunos da época, já de 30, orientados pelo Arquimedes Memória, comprovam o contrário. Né? Que nesse período, mesmo o Arquimedes Memória estava orientando trabalhos com uma linguagem futurista, moderna. A gente vai ver alguns exemplos depois. Esse período é um período marcado, né, por essa polarização, né, tipo, nada mais atual da gente falar em polarização do que hoje, né, tipo, remeter a essa polarização entre José Mariano Filho e Lúcio Costa. Não sei quem já teve interesse de pesquisar na hemeroteca pública, né, dos debates públicos que eles tiveram, de acusações e quase xingamentos, né, tipo, José Mariano Filho defendendo essa arquitetura neocolonial e o Lúcio Costa, né, já convertido ao modernismo, fazendo uma defesa dos preceitos modernos. E é interessante assim, a gente saber, para essa consolidação do campo, entender a arquitetura como, até hoje, né, tipo, uma profissão ainda muito elitizada, mas na época elitizada ao extremo. O José Mariano Filho, ele era filho de um deputado, né, tipo, um deputado federal por Pernambuco, dono de terras em Pernambuco. Ele vem, assim, o cara que tinha muito dinheiro, ele vem para o Rio de Janeiro, né, estudar medicina, fica aqui, frequenta as altas rodas da sociedade, mas o Bourdieu fala um pouco isso, né, da disputa entre centro e interior. O que acontece em determinado momento é que os modernistas, eles eram filhos do Rio de Janeiro, né, eles eram cariocas, né, tipo, de famílias abastadas, e os arquitetos que defendiam o neocolonial, que ficaram ainda presos a uma arquitetura eclética, o Arquimedes Memória era cearense, o Zé Mariano Filho era pernambucano, estavam atrelados, vamos dizer assim, a um interior, né, uma perspectiva rural. Então, assim, as portas, em determinado momento, se abriram muito mais. Não estou discutindo a qualidade inata desses arquitetos, Lúcio Costa, Niemeyer, etc., mas eles faziam parte de uma elite já carioca, né, tipo, consolidada, criada, nascida no Rio de Janeiro. E isso, em determinado momento, fez diferença também. Né? Tipo, a gente, às vezes, romantiza que a diferença foi, né, tipo, a qualidade arquitetônica, né, tipo, o discurso, a integração e o diálogo que estava sendo estabelecido com a arquitetura internacional, mas não dá para a gente perder isso de perspectiva. Né?
3 dos integrantes da chamada equipe do Lúcio Costa, ali do Ministério da Educação, o Lúcio Costa, Jorge Machado Moreira e Afonso Eduardo Ride, nasceram na França, né, realizaram sua formação básica na Europa, todos foram formados pela Escola Nacional de Belas Artes, dominavam com certa fluência o idioma francês, inglês. Então, assim, a gente está falando realmente de uma elite, né, do Rio de Janeiro, que tinha acesso à formação de qualidade e, por ter acesso à formação de qualidade, aos círculos privilegiados de poder, depois tinham possibilidade de realmente colocar a sua visão, né, tipo, em andamento. Aqui são exemplares da revista da Diretoria de Engenharia, né, que era uma revista coordenada pela Carmen Portinho, pelo Afonso Eduardo Ride, ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro, que era declaradamente moderna, né, tipo, era uma divulgação da arquitetura moderna mesmo. Foi essa revista que divulgou os resultados dos projetos modernistas para o Ministério da Educação e Saúde, que não venceram, né, porque venceu um projeto Art Deco Marajoara do Arquimedes de Memória, e eles aqui divulgaram toda essa produção que na época ainda era marginal e depois passa a ser dominante. E aqui é o número 2 da revista Arquitetura e Urbanismo do IAB, né, que era engraçado assim, ó, Arquitetura e Urbanismo, aí vem lá o editorial, os nomes, o presidente do IAB, ó, nossos arquitetos, procurem os nossos arquitetos. Todos esses arquitetos que eles estão mandando procurar são os arquitetos que estão ali na formação, né, tipo, do editorial da revista, que compõem a organização diretiva do IAB. E isso aqui é muito engraçado, né, o que tinha dentro dessa revista. Que era, senhor arquiteto, quando tiver de comprar ou pedir orçamento, procure de preferência as firmas que anunciam em arquitetura e urbanismo. Né, então já tem um jabá, né, do campo aí. Aí a outra essa é mais interessante ainda. É dever de todo arquiteto apoiar moral e materialmente a revista Arquitetura e Urbanismo. Né? Tipo, é dever de todo arquiteto colaborar para a difusão de um pensamento estético que a gente defende, que é o certo, é o caminho a ser seguido. Nesse período tem a eclosão dos concursos de projetos, né? Mas já com uma reviravolta. Esses concursos já são organizados com a colaboração do IAB, com uma visão completamente modernista do que deve ser concebido, né? Tipo, de um perfil de corpo de jurados que entende que a arquitetura moderna que tem que ser valorizada e divulgada. E aqui são alguns dos exemplares, né, dos projetos para o concurso da Associação Brasileira de Imprensa que o Marcelo e o Milton Roberto venceram, né? Venceram do Santos Dumont, entre outros projetos. Em 1936, projeto de Lúcio Costa e equipe para a sede do mês. Né? Quem ganhou o concurso foi o Arquimedes de Memória, que ganhou, mas não levou. Né? Tipo, imagina isso acontecendo hoje. Né? Tipo, imagina se no país de Bolsonaro, o Arquimedes de Memória ganha um concurso e o Bolsonaro fala assim, não, vou dar para o Lúcio Costa fazer o projeto. E equipe. Olha que escândalo. Olha o que aconteceu no Twitter. E foi isso que aconteceu, né? Tipo, lá em 1936. E ele montou uma equipe com o Jorge Machado Moreira, Oscar Niemeyer, Hernani de Vasconcelos, o Carlos Leão e o Afonso Eduardo Ride. E eu trouxe um trecho aqui do Hugo Segal, né, que ele fala, os modernistas brasileiros, a partir de 1930, com a derrubada da oligarquia do café e a ascensão do presidente Getúlio Vargas, ingressaram também no ativismo político. Então, assim, a gente não pode romantizar, né, essa coisa do arquiteto atrás da prancheta, dando soluções geniais para projetos geniais. Essa galera estava engajada politicamente, né, tipo, estava disputando um espaço. Estava brigando pelo campo arquitetônico. E estou aqui sem fazer juízo de valor, tá, gente? É um dado da realidade. Eles estavam ali ocupando espaço no IFAM, ocupando espaço no IAB, na Escola Nacional de Belas Artes, tendo disputa de visões de mundos diferentes. E a história nos conta, né, que os arquitetos modernistas se sagraram vencedoras desse... beleza, me chamaram no tempo aqui. Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, etc., né? Tipo, todo esse processo que depois vai culminar em Brasília. Né? Aqui, a aceitação da linguagem modernista no ambiente acadêmico são alguns projetos, né, já na década de 30, que tem uma linguagem modernista, orientado por arquitetos que não eram vistos como modernistas, mas tradicionalistas, como Arquimedes de Memórias, etc., mas com uma linguagem já completamente... ancorada nesse pensamento, né, à época contemporânea, à época de uma arquitetura minimalista, né, tipo, mais simples. Aqui,
esse outro sociograma, onde mostra a consolidação do campo arquitetônico nacional nesse período, né, onde a figurinha do Lúcio Costa aqui, né, tipo, já passa a ter uma predominância, as obras da arquitetura neocolonial praticamente desaparecem, né, outras instituições aí do campo se criam, se consolidam, mas são os arquitetos modernistas que principalmente estão permeando e controlando essas instituições. Eu trouxe só para acabar agora algumas provocações finais, assim, beber uma água aqui. Limites, temas e questões da profissão correspondem ao momento histórico que inserem, tendo o passado a capacidade de tornar o presente mais claro, nos permitindo entender como chegamos até aqui. E, desse modo, assim, a pergunta que eu coloco é como esse passado histórico se reflete, né, tipo, de alguma forma, no campo arquitetônico contemporâneo. Eu trago uma provocação, uma reflexão, né, tipo, em 3 vertentes. Assim. Em relação às entidades de classe, né, de categorias, a gente costuma chamar classe, né, mas são as categorias profissionais. Entidades de classe históricas como o IAB defendem há 100 anos os concursos de projeto como principal alternativa para resguardar o campo arquitetônico dos maus arquitetos e salvaguardar o bom gosto e o gênio arquitetônico nacional. Então, assim, isso não é algo atual, né? Tipo, tem 100 anos. 100 anos que as mesmas coisas são feitas e pensadas para a transformação do campo arquitetônico e do debate arquitetônico nacional. E a minha questão é, até que ponto isso realmente está fazendo efeito? Né? Se a gente está fazendo a mesma coisa há 100 anos, quando tinha uma perspectiva completamente elitista da profissão, o que mudou agora? Será que os concursos de projetos são mais includentes? Né? Tipo, o arquiteto está recebendo para desenvolver 100 equipes de arquiteto, com pelo menos 5 arquitetos, 500 arquitetos, concorrendo, fazendo um projeto para ter um prêmio que, se ganhar, vai ganhar um valor ali, e quem não ganhar não recebe nada por isso. Isso é uma precarização do trabalho, eu acho que isso é algo que tem que ser debatido mais francamente, com mais profundidade. Aí eu trouxe aqui até o IAB do Distrito Federal, né, concursos públicos de projeto, toda semana um debate diferente sobre concursos, e uma fala assim, que me surpreende, né, contemporaneamente. Em época de exacerbação das desigualdades socioespaciais causada por uma pandemia de proporção apenas comparável com a gripe de 1918, o debate relacionado ao modo de construirmos nossa cidade torna-se ainda mais urgente. São inúmeras as possibilidades de aproximação ao problema, mas o IAB Distrito Federal entende que 2 são fundamentais, a assistência técnica e os concursos públicos de projeto. Então, assim, os concursos públicos de projeto, né, tipo, tendo em vista esse cenário de pandemia, de discussão de uma sociedade desigual, é realmente ainda os concursos públicos de projeto, né? Tipo, que tem que ser uma bandeira irretocável, assim? Eu desconfio que não. Conselhos editoriais de revistas e portais especializados divulgam majoritariamente uma arquitetura de exceção, realizada por um número reduzido de arquitetos merecedores de reconhecimento. Aqui são algumas capas de algumas principais revistas nacionais e internacionais, onde arquitetos estrelas, né, ocupam os seus espaços, as suas páginas de forma majoritária. E, de certo modo, né, o campo arquitetônico, a educação em arquitetura continua, parece assim, direcionando a formação de futuros arquitetos para essa perspectiva, que é uma perspectiva de exceção. Não existe espaço para formarmos, sei lá, 100 mil arquitetos estrelas, né? A maioria dos arquitetos serão funcionários públicos e tal, e não tem nada de demérito nisso, mas parece que as entidades, as instituições de ensino e os editoriais insistem em mostrar que a boa arquitetura, a grande arquitetura, é feita por esses arquitetos que são arquitetos da exceção, né? Tipo, são minorias, e eles são arquitetos estrelas e continuarão estrelas justamente porque são minorias. Não tem como ser uma grande maioria para continuarem sendo da exceção. E aqui, essa tabela não é minha, né? É do Pedro Fiore Arante, na tese de doutorado dele, que virou um livro também, né? Arquitetura na Era Digital Financeira, onde ele faz um apanhado, né, de 2005 a 2009, que 84% das inserções nas principais revistas, né, Arquitetura Viva, Architectural Record e tal, são de projetos arquitetônicos que têm como importância o capital simbólico. Né? 84%. E a arquitetura cotidiana, do dia a dia, está completamente ausente dessas publicações. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer dentro da categoria e dentro dos espaços de ensino também. Arquitetos com o maior número de inserção nas revistas, Norman Foster, Zaha Hadid e tal. Eu brincava com meus alunos, assim, cara, eu dou aula na Baixada Fluminense. O que me importa o que Rencurras está pensando da Nova York delirante dele? Sabe? A gente está sendo pautado
por um discurso de exceção, de um pensamento completamente elitizado por uma minoria de arquitetos, e isso ocupa grande parte do debate que ainda pode ser feito nas aulas de História e Teoria, que estão virando tudo EAD agora. Né? Então, assim, cara, desculpa, mas eu acho que a importância do Rencurras, não que ele não tenha sua importância e tal, tem que ser diminuta, né? Tipo, dentro do que a gente dá para ele, tá? Os conselhos editoriais continuam a supervalorizar uma arquitetura realizada por arquitetos estrela, uma arquitetura de distinção formalista, midiática, ostensiva, de submissão ao capital e violação aos direitos do trabalhador. Em contrapartida, são poucos os espaços para divulgação e celebração de uma arquitetura realizada por arquitetos trabalhadores, né, tipo proletários, uma arquitetura ordinária, que praticamente todos nós aqui fazemos essa arquitetura. Né, tipo, e a gente está dando pau para maluco dançar, né, tipo, dentro das universidades e dentro dos espaços de publicidade da produção arquitetônica. Uma arquitetura do ordinário, do comedimento, da cooperação, do ativismo social, da solidariedade, uma arquitetura efetivamente sustentável, né, tipo, do low-tech, do acermútil com pouco. Então, assim, isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser debatido se a gente quer realmente transformar o campo arquitetônico e a profissão de arquiteto urbanista numa profissão não elitista. Né? Se nós chover molhado, se a gente não enfrentar essas questões, a gente está aqui narrativas com retóricas. Nosso sistema educacional passou por mudanças profundas nos últimos 20 anos, mas esse sistema se tornou realmente menos elitista e excludente? Né? É uma pergunta que eu faço. Assim. Aqui, esse dado aqui também não é meu, né? Tipo, é até do CAL, do Distrito Federal. 1933, 4 cursos, né? 66, 12 cursos. Aí chega ali nos anos 2000, tem aquele boom de cursos, né? Instituições federais que interiorizaram o ensino de arquitetura, aconteceram mudanças realmente significativas, né? Mas até que ponto deixou de realmente ser elitista? Hoje, a última informação, se alguém depois puder me corrigir, até fica à vontade, de 2019, é que existem hoje 761 cursos presenciais de arquitetura, com 119 mil vagas, e 35 cursos EAD, com 93 mil vagas. Essa é uma outra questão que precisa ser enfrentada também. Desses 761 cursos, 67 são públicos. Menos de 10% dos cursos presenciais de arquitetura e urbanismo. 29 cursos na capitais, 2.194 vagas, 38 cursos no interior. Aí uma pergunta que eu faço também, quantos desses cursos são noturnos? Né? Eu dou aula na Unigran Rio, tive vários alunos que passaram para a FRJ, podiam ter estudado na FRJ, mas não podiam estudar num curso integral, elitista por excelência. Ah, não, mas o curso à noite para arquitetura não dá. A Unicamp tem, a Federal da Bahia tem, talvez até mais universidades tenham, eu não sei. O da Unicamp tem a duração de 6 anos, né? Tem algumas aulas aos sábados e tal. Se a gente não romper com essa lógica elitista de que arquiteto tem que estudar de forma integral, dedicado completamente àquilo, e que não é um curso para noite, não é um curso para trabalhador, pô. Não é um curso para proletário, cara. Não é um curso que vai ter transformação social, por mais que a gente fale em assistência técnica, porque a gente vai estar formando arquitetos que vêm de uma elite para trabalhar com um objeto arquitetônico na periferia, mas que não são da periferia. Né? Óbvio, cotas raciais, né? Tipo, eu fui professor substituto na FRJ, eu conheci a FRJ na década de 90, no final da década de 90. A UFRJ hoje é outra, completamente. Né? Tipo, o perfil dos alunos mudou para melhor. Por mais que o seu corpo docente hoje, grande parte dele não esteja preparada para essa mudança e não enfrente essa mudança, acho, de forma positiva. Mas, assim, essa mudança já está acontecendo e a longo prazo vai transformar. Né? Como as colegas falaram lá no início também, não tem um professor. Vai ter, porque arquitetos negros estão se formando em maior escala. Então, isso vai acontecer naturalmente. Mas, assim, o retrocesso pode acontecer a qualquer hora. Né? Tipo, se o capiroto lá tivesse ganho, a gente não sabe o que aconteceria daqui para frente. Né? Espero, né? Tipo, a nossa perspectiva é de melhora. 694 dos cursos presenciais de arquitetura e urbanismo são privados, mais de 90% do total, sendo que hoje 40% da carga horária das disciplinas pode ser oferecida de modo remoto, EAD, e até 20% pode ser cumprida por horas complementares. Então, o curso presencial de arquitetura ele pode acontecer mais da sua metade longe da sala de aula, longe do ateliê de projeto e tal. Então, assim, cara, não tem transformação possível no campo, né? Tipo, e transformação efetiva se isso não for, de alguma forma, interrompido. Eu trouxe aqui um gráfico com os recursos do FIES, né, que nos últimos 5 anos despencaram. E, por final, assim, já me estendi demais, desculpa, porque eu gosto desse assunto, até me empolgo.
Eu sou professor de um curso há 10 anos. Esse curso é na Baixada Fluminense. É o primeiro curso de arquitetura e urbanismo da Baixada Fluminense. A gente já teve 1.000 alunos. Hoje a gente tem 40, porque esse curso vai acabar no final do ano. Um grande grupo educacional comprou a Unigran Rio e, no eufemismo deles, vai descontinuar o curso. Vai acabar o concurso, porque o curso não é mais viável financeiramente. O FIES não põe mais dinheiro, né? E a mantenedora não tem interesse. Se não tem dinheiro do FIES entrando, para quê? Manter pobre periférico estudando na Baixada Fluminense. Né? Só que, assim, sei lá, eu já devo ter passado por 2.000 alunos, né, que fizeram aula comigo da Baixada Fluminense. E eu acompanho esses alunos. Né? Quando a gente fala de campo arquitetônico, de nicho profissional, o que aconteceu foi uma espécie de ampliação da área de atuação. Os meus alunos hoje, a colega no debate anterior estava falando assim, não, a gente quer fazer casa para rico também. Cara, se você não está nesse hábito, dificilmente você vai conseguir fazer casa para rico. Mas quando um pobre da periferia faz arquitetura e mostra para a tia dele que o trabalho dele é importante e que ela pode contar com o arquiteto e que o trabalho dele vai transformar a casa dela e transformar a vida dela, transformações realmente acontecem. Mas a gente precisa que cursos, né, tipo nas periferias, cursos noturnos na periferia do Brasil se mantenham e não sejam fechados por conta de desincentivo do FIES e falta de interesse de grupos educacionais que estão interessados em dinheiro. Né? Se vender salsicha desse mais dinheiro, eles venderiam salsicha. Mas como a educação está dando dinheiro, eles estão tocando uma universidade. Beleza, gente, desculpa, eu me estendi. Mas, pô, extremamente pertinente. Bom, depois de todo esse impacto, né, que a gente tem da nossa conjuntura material, com toda essa questão que também é política e simbólica e material que tanto o Fernando como o Gabriel trouxeram, vou passar a palavra para a Thay, que vai nos trazer a experiência que eles estão tendo com a Taba, que eu enxergo como algo que flerta muito com essa possibilidade de resistência que o Gabriel está trazendo aqui, né, de discutir a deselitização, principalmente para esses, quantos eram? 120 mil, 60 mil que estão ali naquela fase que não é, né, nem empregador, né, e nem dos ciclos privilegiados aí. Porque é uma questão material que a gente vai ter que enfrentar mesmo, né? É impossível num país com 120 mil arquitetos formando e muitos mais formando a cada ano, a gente conseguir sustentar um sistema que é aristocrático, né? Se a galera quiser continuar isso, vai continuar aí no baile da ilha fiscal, enquanto a coisa vai acontecer aqui fora. E com uma demanda gigante habitacional, né, nas nossas cidades, que é nosso papel. Bom, boa tarde a todos, todas, todes. Vou me apresentar. Sou a Thay, sou arquiteta urbanista. Trabalho há uns 8 anos com assessoria técnica para movimento popular de moradia, a partir do escritório que se chama Arquitetura Humana. Também trabalho no tema das melhorias habitacionais, há uns 3 anos, mais ou menos. E também sou militante do movimento sindical, do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, há 6 anos. Quero agradecer o convite e dizer que estou muito feliz de poder estar compartilhando aqui o TABA, Trabalhadores Articulados em Benefício da Arquitetura, porque a ideia é somar, quanto mais a gente se articular, acho que a gente se fortalece enquanto categoria. Essa é uma iniciativa da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas. Então, eu vou começar minha fala lendo sobre o projeto. Não, na verdade, eu quero fazer uma coisa antes. Porque nós estamos muito diversos aqui na mesa, mas os nossos assuntos se convergem muito. E não é por acaso que, na tua fala, Gabriel, das entidades de classe, como elas estavam se posicionando, tu termina em 45, né? 45 é a data de um congresso internacional puxado pelo IAB, onde a pauta da habitação se insere. Aí depois, eu não sou muito boa em datas, por isso que eu tenho colinha. Aí depois, em 1963, o IAB promove um seminário que se chama Quitandinha, tendo habitação e reforma urbana. Então, não nem é só habitação, reforma urbana. E aí, aí que começa, né, a linha do tempo, né, que deu origem à Lei da Assistência Técnica. Eu até ia colocar isso na apresentação, acabei não colocando, porque a ideia é mais explicar o projeto. Mas
eu vou dar algumas pinceladas assim, sobre essa questão. Até porque ela está diretamente ligada, né, com o tema do trabalho, tanto no sentido da nossa atribuição e do nosso dever com a sociedade, mas também, né, com a população que necessita, né, de arquitetura para viabilizar o direito à moradia e à cidade. Então, eu só queria fazer essas conexões aí, que foi a data certa. E aí, mais uma outra conexão que eu também quero fazer, é que eu quero ler o nosso Código de Ética, que a nossa profissão é extremamente elitista, né, mas o nosso Código de Ética diz que é dever do arquiteto urbanista promover a justiça nas cidades. Então, várias pautas que são direitos constitucionais, nós, arquitetos urbanistas, que estamos aí para estar servindo a sociedade. Então, a gente, se por um lado, né, a nossa profissão é extremamente elitista do ponto de vista cultural, né, temos marcos legais e questões que se contrapõem a isso, né, e cabe a gente se juntar e trabalhar para efetivar isso, pautando política pública, né, para a gente conseguir trabalhar. Então, vou ler aqui. O arquiteto urbanista deve defender o interesse público, respeitar o teor das leis que regem o exercício profissional, considerando as consequências de suas atividades, seguindo os princípios de sustentabilidade socioambiental, ou seja, não somos neutros, né? E contribuindo para a boa qualidade das cidades, das edificações, sua inserção harmoniosa na circunvizinhança e do ordenamento territorial, em respeito às paisagens naturais, rurais e urbanas. O arquiteto urbanista deve defender o direito à arquitetura e urbanismo, às políticas urbanas, ao desenvolvimento urbano, à promoção e inclusão social nas cidades, a solução de conflitos fundiários, a moradia, a mobilidade, a paisagem, o ambiente sadio, a memória arquitetônica, urbanística e a identidade cultural. Obrigações com interesse público. Código de Ética Profissional, CalBR 2015. Então, ponto muito importante. Tá, agora voltamos ao TABA. Bom, o projeto TABA ele é um projeto realizado a partir da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas. Para quem não sabe, né, a federação é a nossa entidade nacional das bases sindicais. Eu vou ler a fala da FNA para depois começar a apresentação. O projeto TABA, Trabalhadores Articulados em Benefício da Arquitetura, é lançado como parte da política pela valorização do trabalho do arquiteto e urbanista. Acreditamos que a consciência de classe e o saber atuar por uma coletividade são partes de um contexto amplo que envolve diversos segmentos. Com mais profissionais egressos dos cursos de arquitetura e urbanismo, que a gente estava falando aí, né? Em meio à crise de desregulamentações das relações trabalhistas, convergindo aí com o Fernando, com a fala do Fernando, entendemos que é uma oportunidade para a mudança necessária na prática profissional e nas relações com a sociedade. Então, o TABA ele vem como uma política da FNA, da federação, para estar agregando os arquitetos para a gente achar uma saída juntos. Bom. Então, eu trouxe muito mais como é que o projeto está organizado, quais foram as etapas que a gente passou, em que pé está, e para convidar, né, também os arquitetos a estar se unindo a nós. Então, eu dividi TABA, que é a parte da pesquisa, a parte da cartilha e da metodologia, a cartilha é essa aqui, e a parte das oficinas que a gente já aplicou, vou contar um pouquinho como é que aconteceu. Então, está com uma coisa aqui. O projeto TABA, Trabalhadores Articulados em Benefício da Arquitetura, é uma ação da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas e que tem por objetivo aprofundar o conhecimento dos arquitetos urbanistas sobre as relações de trabalho possíveis no atual contexto social e econômico do país. Então, o projeto ele teve início em 2021 e a gente dividiu ele em 3 etapas. A parte do conhecer, para a gente entender o contexto mais macro, mas também entender na prática como é que os arquitetos urbanistas estão se organizando para trabalhar. A parte de instrumentalizar aqui essa cartilha junto com uma proposta metodológica de oficinas e para estar trabalhando a partir das entidades e depois as entidades estarem sendo multiplicadoras para os arquitetos. Então,
como eu já expliquei aqui, né, tem a parte do conhecer, do instrumentalizar e o do compartilhar, que eu não vou repetir, porque não tem necessidade. Então, quando a FNA nos chamou para fazer o trabalho, a gente pensou, a gente primeiro precisa entender, né, as normas, as leis, essas questões mais normativas, mas a gente precisa fazer um cruzamento com como é que os arquitetos estão trabalhando. Então, a gente fez essa pesquisa mais legal, do ponto de vista legal, e uma pesquisa de campo, muito longe de ser um censo, mas onde a gente fez algumas entrevistas com alguns arquitetos, acho que a gente chegou a fazer com 100 e poucos, que trabalham, sobretudo, no campo da arquitetura popular e que estão trabalhando, né, pelo menos no máximo 5 anos. A gente pegou 5 e 10 anos, assim, para entender, né, como é que essa nova geração que está vindo está trabalhando. Então, a gente, nessa parte do trabalho de campo, a gente pesquisou coisas como quais são os arranjos, ou seja, como é que os arquitetos eles estão se organizando, que tipo de pessoa jurídica eles estão trabalhando, eles estão formalizados, eles trabalham em outros lugares para conseguir manter, e aí a gente se deparou com um quadro extremamente desesperador, assim. Os arquitetos urbanistas trabalham em outros lugares porque o nosso campo de trabalho não dá conta. Enfim, também entramos em questões como entende se precisa de um contador, como está se organizando. Então, a gente fez esse quadro. Se vocês quiserem acessar a pesquisa, está no site da FNA. Não vou trazer os dados, porque eu acho que o propósito é mostrar mais a proposta do que está trazendo a pesquisa em si, que daí dá para pesquisar depois, quem tiver interesse. E, bom, a gente focou, né, nessa galera que está trabalhando com arquitetura popular e assistência técnica, que logo mais vou explicar por quê. Então, coletamos essas informações e organizamos elas, e essas informações resultou num diagnóstico, que foi o primeiro produto, né, do trabalho. E aí, a partir desse diagnóstico, orientou para fazer essa cartilha, e as primeiras oficinas para a gente ir testando se a metodologia funcionava ou não. E aí, um plano de ação para a FNA está pautando, inclusive, institucionalmente, né, que as entidades são os órgãos que nos representam enquanto coletivo. Essa justificativa do porquê, porque a gente... Bom, a pauta da assistência técnica, não diretamente, mas começa lá em 45, vão tendo vários seminários, aí em 76, sim, né, que a gente tem a primeira proposta, e que essa questão, né, da assistência técnica começa a ser colocada na pauta dos arquitetos urbanistas, muito puxado pelo sindicato, que depois vira um marco legal, que depois é levada como uma política nacional, que daí em 2008, sim, é aprovado o marco legal. Mas mesmo a gente tendo o marco legal, né, a gente ainda não temos alguns programas, sim, mas ainda falta a questão programática, mas não vou entrar nisso agora, porque, enfim. E aí, em 2016, teve um fomento gigante, né, dos CAUs para assistência técnica, e essas iniciativas elas aumentaram muito. A gente fez uma pesquisa em 2016 para um outro trabalho e tinha umas 20, a gente não encontrava. E aí, agora, para esse, a gente fez no ano passado, e agora aumentou bem mais, 80 iniciativas no país. Só que se a gente pensar 80 iniciativas no país, num contexto entre 2016, pós-golpe, até 2022, que agora espero que as coisas melhorem, numa ausência de política habitacional, escassez de recursos públicos e reforma trabalhista, em que condições os arquitetos urbanistas estão trabalhando? Então, por isso a gente pegou esse recorte para entender, né, como é que a galera estava se organizando. Aqui, ó, tem o QR Code da pesquisa. Então, essa pesquisa ela deu origem, né, ao relatório entre as normas que regulam e as práticas do exercício profissional, como é que essas coisas elas se dialogam.
E aí que deu, né, base para essa cartilha, que é um instrumento pedagógico. Então, aqui um pouco da pesquisa, como é que ela foi estruturada. Então, primeiro, né, um contexto mais social, econômico, político do país, os procedimentos metodológicos, né, para estar coletando os dados, como é que está a atuação profissional do arquiteto urbanista, que é essa questão da pesquisa de campo. E aí chegamos na parte da cartilha. Então, essa cartilha ela tem, né, por objetivo estar ajudando os sindicatos a ajudar as bases, ajudar os arquitetos a se organizarem, ajudar eles a entender qual é a melhor maneira de se formalizar, enfim, está de alguma forma fortalecendo, né, a categoria. Então, a pesquisa ela deu base, né, para a cartilha, a gente está fazendo as oficinas, para depois os sindicatos estarem replicando. Então, a gente já fez um momento 1, onde a gente debateu o conteúdo, foi lá em maio, a gente revisou o conteúdo, teve um momento 2 que a gente fez a impressão da primeira tiragem, daí um outro momento que até o Bertamé estava, que foi lá em São Paulo, que a gente tentou aplicar, e aí é o momento 4, que vai ser agora no final do ano, que a gente vai ver se vai dar certo ou não, se a gente vai ter que revisar ou não. Porque é um processo em construção e é para ser algo útil para a categoria, e não, enfim, um livrinho que vai ficar na prateleira. Então, a gente quer que realmente assim, seja um instrumento, né, para nos fortalecer. Então, a gente estruturou a cartilha em 3 momentos, em 3 partes. A primeira, que é o contexto, onde a gente pega o contexto das desigualdades sociais, e aí, se a gente pensar que a gente vive numa sociedade capitalista, de mercado, onde questões básicas de direito precisam ser compradas, e como é que a gente compra? Por meio do trabalho. Então, a pauta do trabalho, ela tem um papel central nisso, entendendo, né, todo esse contexto das desregulamentações, entendendo como é que estão se conformando as novas morfologias de trabalho, com todas essas flexibilizações, o que rege agora? E como é que a gente, nesse contexto, consegue exercer o nosso compromisso social, que está no Código de Ética? Se nós não temos nem a condição digna de trabalho, que tipo de produto a gente entrega para a sociedade? Produto, enfim, serviço, né? Produto é meio ruim essa palavra. Então, como é que a gente reverte esse quadro? Então, fica, né, a provocação, a gente espero que dias melhores virão, que a gente reconstrua políticas públicas e que estejamos integrados, né, nesses espaços de trabalho. E aí, o arquiteto está em 2 contextos. Enquanto um profissional que não consegue exercer o seu compromisso social, e o outro enquanto um trabalhador precarizado. Quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês aí se enxergam enquanto classe trabalhadora? Ai, que bom, tá? Não, porque isso é um problema da profissão. Muitos arquitetos não se enxergam enquanto classe trabalhadora, não se enxergam enquanto trabalhador, não se enxergam como proletário. E sim, nós somos, às vezes, até o arquiteto empresário, ele é o trabalhador dele mesmo, ele é 2 coisas. Inclusive, se autoprecariza, sabe? É o que mais tem por aí. Então, a gente tem que se reconhecer, a gente tem que enxergar, a gente tem que ter consciência de classe. Então, estamos nesses 2 lugares, né? E aí, bom, partindo, né, desse contexto das desigualdades, das desregulamentações, do Estado mínimo e do arquiteto nesse contexto, a gente vai para o 2º capítulo, que é o capítulo dos fundamentos, que a gente chama quais são os fundamentos de equacionar as desigualdades. O que a gente tem, né, constitucional, que coloca isso, é o tripé da Seguridade Social, que garante os direitos dos trabalhadores e que também a pauta da habitação, as entidades vêm pautando há um tempão como um direito universal. Muito embora esteja, né, na nossa Constituição, não é um direito universal. Então, também nessas 2 questões.
E aí, nessa parte dos fundamentos, então, a gente parte, né, dessa questão da Seguridade Social, quais são as políticas envolvidas, e como é que essas políticas elas são alimentadas. Porque aí a gente entra nessa questão de desmistificar os tributos, porque são os tributos do arquiteto ali que tem não tem MEI, porque MEI não pode, né, mas que tem uma empresa limitada, os tributos que eles pagam é o que alimenta as políticas públicas. Então, tem uma relação direta com essas questões. Então, é importante a gente estar entendendo. E aí, né, o terceiro capítulo, sim, das estratégias que a gente chama, né, de as arenas de atuação para o trabalho, porque depende muito do lugar que tu tá. Tu ser uma empresa é uma coisa, tu pode trabalhar na iniciativa privada sem fins lucrativos, uma ONG. É outro trabalho. Então, também os arquitetos entenderem de que lugar eles querem trabalhar, o que eles querem trabalhar, para fazer uma escolha coerente com a prática. Então, também, assim, eu, pelo menos, quando eu criei o CNPJ do escritório, eu nem sabia, eu criei por uma necessidade, e eu nem sabia o que aquilo significava. Eu acho que deve acontecer com a maioria das pessoas. Então, a gente precisa entender que não é só quanto de imposto eu vou pagar, mas que sim tem uma implicação de responsabilidades e de lugar de atuação também. Então, também, né, vem essa parte aí das arenas, vem para estar auxiliando, né, os profissionais com essa questão. E aí a gente entra na questão também das relações de trabalho, de emprego. Tem um capítulo que fala só disso, inclusive para entender assim, eu sou sócio 2%, eu sou sócio mesmo, isso está certo? Enfim, coisas assim, para entender, né, de que lugar está e quais são os direitos de cada trabalhador. E aí, bom, a gente entra, né, no Me Formei Agora, que é um fluxo que vai dando as opções para os profissionais irem se enxergando. Então, aqui, né, a cartilha ela parte, né, sempre de uma pauta e aí uma dinâmica casada com ela para estar auxiliando. Então, a cartilha ela não é um livro, né, ela é um instrumento, uma ferramenta pedagógica. Então, nesse capítulo que a gente fala do contexto das desigualdades, a gente propõe, né, uma dinâmica pedagógica, que a gente chama de dinâmica das desigualdades, inclusive, né, para as pessoas enxergarem de onde elas estão, né, e não aquela ilusão meritocrática, mas que sim, o Estado é necessário para equalizar, né, esses lugares desiguais. Então, essa é a primeira, né, dinâmica, não vou entrar. Todos os capítulos eles têm, né, um diagrama síntese do conteúdo. Então, esse faz a parte, né, da contextualização de uma sociedade neoliberal, capitalista, do Estado mínimo, que as desigualdades decorrem, né, então, onde o arquiteto está nesses lugares, qual é a dimensão sociocultural disso, qual é a dimensão do trabalho disso, e aí o conteúdo ele vai se desenrolando a partir, né, desses fluxos. O capítulo 2, que são esses fundamentos, né? Então, a gente, quando entra na parte dos tributos, é sempre uma sopa de letrinhas, assim, tu nunca entende o que aquelas letras significam, o que é, como elas estão articuladas, né? Inclusive, tipo, nas políticas públicas. Então, a gente faz essa dinâmica, né, que a gente chama de sopa de letrinhas, para os profissionais irem se aprofundando. A gente aplicou numa universidade e até a gente tinha um pouco de receio se ia funcionar e deu bastante certo, assim. Então, aqui, né, o fluxo, então, as bases normativas que estão aí para equacionar as desigualdades, o sistema de seguridade social, que é um tripé, né, que tem da assistência social, que é o SUAS, a saúde, que é o SUS, e a Previdência Social, né, que é o INSS. E a relação, né, do... Ai, pirou. Pirou. E aí, como é que esse sistema de seguridade social ele é alimentado? É através dos tributos. E o que é um regime tributário? A gente, provavelmente, quase ninguém pensa sobre isso, né?
E parece uma coisa de outro mundo, mas até dá para, se a gente vai botando nas caixinhas, a gente consegue entender como as coisas se relacionam. É importante que a gente entenda, porque faz parte, né, do nosso exercício cidadão. Então, aqui o fluxo ele fala disso. E aí, né, o último capítulo, que é o das estratégias, que começa com a questão das arenas de atuação de vários lugares, pode ser do poder público, pode ser da iniciativa privada, com fins lucrativos, sem fins lucrativos. Quero trabalhar sozinho, quero trabalhar com outros colegas, tenho perfil para isso, não tenho, quero formar uma cooperativa. O que implica formar uma cooperativa? Ela tem uma base normativa legal que exige o trabalho digno, mas como é que ela funciona? Quais são os deveres? Qual é o passo a passo? Que tipo de serviço eu posso prestar se eu componho uma cooperativa? Como é que eu me articulo com os outros associados? Então, traz muito nessas questões de cada particularidade, de cada formato de trabalho. E aí a gente faz nessa dinâmica das arenas, né, que é para os profissionais se perceberem nesses lugares. Então, aqui, né, o fluxo desse... Queria ter um próximo ali para... Tá. O fluxo de como é que o conteúdo está organizado. Aqui eu me formei agora, quero trabalhar na iniciativa privada, quero trabalhar no poder público, trabalho coletivo ou individual, quais são as opções, sem fins lucrativos, quais são as opções, quero trabalhar sozinho, quero trabalhar com outros colegas, e aí depois a gente vai desdobrando, né, cada um desses tipos aí no conteúdo. E aí as oficinas que a gente começou, a primeira... Oi? 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 Ai, perdão. Tá, bom. Bom, então a parte das oficinas que a gente começou lá em maio. Então, essa primeira oficina, a cartilha nem estava pronta ainda, mas a gente debateu com os dirigentes sindicais, enfim, revisamos o conteúdo, vieram algumas contribuições. E aí, no segundo, sim, né, que a gente... Ai, saco. Eu acho que eu sou meio grossa. E no segundo, sim, que a gente já estava com ela pronta e aplicou parte da dinâmica. Essa foi lá em São Paulo, e aí a gente teve a presença de uma das cooperativas daqui do Brasil, então a gente... Não sei se tu ainda estava nessa parte, ou tu já tinha ido. Não, tá. Tá. E aí, nesse encontro foi muito focado, né, nas questões, né, das cooperativas. E o último que a gente fez agora foi o mais focado, né, nas questões dos desafios da profissão. Daí depende muito, né, do grupo que está e qual é a pauta que vai vindo. Mas essa daí foi muito focada no tema, né, dos desafios da profissão, e entrou muito a questão da formação. E, bom, para além disso, já que a gente estava falando de MEI, né, na esteira do trabalho, em resposta, né, eu não sei se vocês estavam acompanhando, mas estava toda uma polêmica com relação ao MEI para arquiteto, que já é uma solução precarizada, que não pode, porque a arquitetura é uma profissão regulamentada, e a FNA, junto com não só a FNA, né, todas as entidades do colegiado, elaboraram uma proposta que é o MEP, que é o microempreendedor profissional, que está tramitando no Congresso. Inclusive, a Eleonora vai falar sobre isso, acho que depois de amanhã. E, enfim, nem vou falar, porque ela vai falar depois. Ela vai falar disso depois. E aí está aqui nesse encartezinho, tem aqui o QR Code para quem quiser acompanhar a tramitação, né, da PLP. E, bom, a ideia era apresentar de maneira mais geral. Espero que a galera se agregue, que a gente se articule, que a gente se fortaleça, né, enquanto categoria, para a gente conseguir, de fato, se desprecarizar, e que a gente consiga também, né, atender a sociedade, né, e conseguir viabilizar o nosso compromisso ético e que venham políticas públicas. É isso. Muito obrigada, gente. Bom, gente,
Eu dar encerramento mesmo, que a gente já está super atrasado, muito desse atraso foi culpa minha, demorei para cá para chegar aqui. E, bom, acho que é pertinente a gente guardar isso, né? Se houver espaço para o debate depois, a gente pode, de repente, no final sobrar, a gente faz um debate no final da próxima mesa, talvez, se houver também. Mas acho que o que vale é a gente guardar todas essas reflexões, né? A gente entender que a nossa profissão não é basicamente um arquiteto sozinho vai se tornar um Rencourras da vida, né? Entender que o Rencourras é uma indústria, praticamente, é uma marca, é uma máquina complexa que está dentro de todo um sistema de capital e que projetos igual o Taba aí tentam buscar uma resistência a isso, né? E entender que a gente precisa do apoio público para isso. É muito importante, eu achei bem pertinente você ver como é que é o papel do agro desde 1900, lá vai fumaça, construindo o nosso campo arquitetônico, construindo o nosso campo econômico, né, e atrapalhando a vida de quem está tentando fazer assistência técnica, regulação fundiária e coisas do tipo. Vou fechar aqui, gente. Só dar um último informe também, conectando os assuntos, que a gente estava falando das linhas editoriais, que poucos são populares. A FNA está com uma iniciativa nova, que é o ArcPop, que é o portal para popularizar a arquitetura. Estamos recebendo trabalhos. Fiquem atentos nas redes. Está aí o ArcPop? Não, não está. Tá, mas enfim, depois tu passa as informações, que é justamente para estar se contrapondo, inclusive, né, a essa questão do bom gosto, o que é uma boa arquitetura, enfim, então fica aí o convite, se vocês quiserem conhecer melhor e quiserem enviar trabalhos. Obrigada, pessoal. Agradecemos a mesa.